Alguma vez na vida você já saltou de paraquedas ou tirolesas? Pois é, algumas vezes na vida Deus nos coloca a grandes desafios que precisamos dar grandes saltos de fé. Meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 10 de junho de 2025 e o nosso devocional de hoje é um salto de fé. Saltar às vezes de um paraquedas ou de uma tirolesa é como se fosse um salto no escuro, um salto de fé, onde você vê até o outro lado, mas você não sabe quais são as implicâncias que vai decorrer daqui até lá, você não sabe os problemas que podem ocorrer nessa sua viagem, numa tirolesa. Então, às vezes, precisamos dar um salto de fé a alguns desafios que Deus coloca em nossa caminhada, em nossa frente. E às vezes você até vê o ponto de partida e o ponto de chegada, mas você não sabe o que vai ocasionar, ocorrer neste trajeto. Por isso, precisamos dar às vezes um salto de fé. E quando o escritor de Provérbios de Salomão, ele escreve Provérbio capítulo de número 3, versículo de número 5 a seguir, ele disse, olha, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo entendimento, e não te estribes em teu próprio conhecimento, ou seja, tudo que você vai fazer deve sempre confiar no Senhor. Há muitas pessoas que vão fazer algo, vão fazer um projeto, vão entrar em algo novo e eles vão apenas confiando na sua habilidade, na sua capacidade, no seu sucesso, no seu processo e nunca coloca essas coisas nas mãos do Senhor. É por isso que às vezes nós vemos pessoas que começam tão bem e terminam tão mal. Às vezes nem termina, deixa um projeto por fazer no meio do caminho. Mas nesta noite eu quero dizer para você, nesta manhã, que você precisa entregar os seus projetos na mão do Senhor. Dá um salto de fé, confia nele e ele o fará. Por isso, permitamos que nesse passo de fé, permitamos que a nossa vida tenha essa mudança de confiarmos mais no Senhor. Quando confiarmos mais no Senhor, aí nós teremos um senso melhor de direção, um senso melhor de confiança e de coragem. Mas vamos lá, agora nós vamos meditar um pouco no capítulo 34, 35 e 36 de Segundas Crônicas, que é o nosso devocional de hoje. Agora o novo rei de Judá é o rei Josias. Josias reina e a Bíblia diz que Josias teme ao Senhor. Ele começa a reinar, ele tinha apenas 8 anos de idade. E com 8 anos de idade, ele recebe instrução do Senhor, recebe instrução do profeta Jeremias. E ele começa a destruir todos os ídolos, destrói todos os postes ídolos, destrói todos os bosques. E eles começam agora a buscar o povo para adorar ao Senhor. Ele destrói ali todos os altares de Baal, né? Aí ele tem mais uma ideia, ele quer restaurar o templo do Senhor, ele manda buscar dinheiro, manda recolher a oferta, manda recolher do pessoal, e ele começa agora a construir o templo do Senhor. Nessa medida que ele vai reformando o templo, reformando a casa de adoração, a Bíblia diz que lá encontra-se algo tremendo, encontra-se o livro da lei que se havia perdido. Eu até marquei aqui no meu rascunho, eu perco muitas coisas, às vezes até dentro de casa. A cabeça às vezes parece que não funciona bem, a ponto de às vezes eu perder as chaves dentro do meu próprio bolso. E procuro, cadê a chave? Cadê a chave? Aí quando eu olho, a chave está num bolso. Agora imagina perder o livro da lei, perder o livro da vida, perder o livro que você diz amar, perder o livro daquele Deus que você diz adorar, deixaram de ler, deixaram se empoeirar. Há muitas casas, inclusive de crente, que a palavra de Deus está perdida lá dentro. Faz quanto tempo que você não abre a Bíblia para ler? Faz quanto tempo que você não folheia a Bíblia e tira lá dos Salmos 91, dos Salmos 23, onde algumas pessoas colocam? Você sabia que a sua Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmos 91, ela não traz poder algum, ela não traz livramento algum, porque a palavra de Deus, ela é para ser lida,
meditada, para ser guardada, para ser ouvida, para ser compartilhada. E não para ser aberta lá em cima de um estante cheia de pó, né? Às vezes a gente vai, por exemplo, tem um local aqui perto que tem uma peixaria, que tem uma Bíblia aberta, as folhas da Bíblia já tá tudo cinzenta, tudo empoeirada. Aí você vai na padaria, tem uma página da Bíblia aberta lá, tudo empoeirado, uma coisa feia. Irmão, isso aí não vai levar a lugar nenhum. É como se fosse uma Bíblia, um livro que está perdido, abandonado. A Bíblia, ela precisa ser aberta. Então, abrimos nós a Bíblia. Está aqui. Ó. Mantenha a Bíblia aberta. Aí a pergunta para nós é, faz quanto tempo que você não lê a palavra de Deus? Muito bem. Aí a Bíblia diz que encontraram o livro da lei, correram. Safã, que era o escrivão, né, e secretário do rei, corre lá e diz, rei, Ilquias, o sacerdote, encontrou esse livro. E eu comecei a ler, e é o livro da lei do Senhor. E a Bíblia diz que ele leu para o rei. Quando ele acaba de ler o livro, o rei rasga suas vestes e diz, agora já entendi o porquê nós estamos vivendo nessa desgraça que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque Deus está irado conosco. Os nossos pais pecaram e fizeram isso contra nós. Nós estamos aqui pagando um pecado que os nossos pais plantaram. Hoje nós estamos colhendo. E a Bíblia diz que ele ali se arrepende, ele se humilha perante Deus e ele começa agora a buscar ao Senhor. Alguém corre lá e procura uma profetisa chamada Uda e chega na casa da profetisa Uda e diz, olha, profetisa, nós encontramos o livro da lei e o rei manda te perguntar se vai acontecer o que está escrito no livro da lei. Aquela profetisa Uda diz, vai, porque assim diz o Senhor. Vocês vão dizer para esse homem que mandou vocês vir até a mim e diga que assim diz o Senhor. Tudo que está escrito nesse livro, as pragas, os flagelos, eu vou fazer no meio do povo de Judá e Israel. Eu vou fazer. Mas como este rei que mandou vocês vir até a mim, eles rasgou as vestes e se humilhou e se arrependeu, eu não farei nos dias deles, mas nos dias depois eu o farei. Então fale para ele que nos dias dele eu não vou fazer. E a resposta veio para o rei Josias, que mais uma vez se humilha e começa agora a buscar ao Senhor, organiza os sacerdotes, organiza o ofício, prepara uma Páscoa. E que Páscoa? Capítulo número 35 diz que ele anuncia a Páscoa por todo Judá, por todo Jerusalém. Ele dá ordem aos sacerdotes, aos levitas para se organizarem, para se consagrar, para buscar ao Senhor, para consagrar a vida deles, para consagrar o templo. E ele começa aí trazendo alguns animais, né, para ser sacrificado, alguma ovelha. Do seu rebanho, ele dá 30.000 ovelhas e 3.000 novilhos, muita oferta, muito sacrifício foi feito, e a Bíblia diz que desde a época do profeta Samuel até a época de Josias, nunca mais se tinha feito uma Páscoa como se fazia antes. E aí a Páscoa é restaurada aí pelo rei Josias. Após a Páscoa, todo mundo em paz, todo mundo bem. A Bíblia diz que Neco, que era rei do Egito, ele levanta-se para guerrear contra um povo. E a Bíblia diz que ele levantou-se para guerrear contra Carquemis, uma cidade. E quando ele se levanta para guerrear contra essa cidade, Josias, rei de Judá, esse homem que ele reparou o templo, que está fazendo uma grande reforma espiritual na sua época, ele levanta-se e vai guerrear contra Neco, rei do Egito. Neco, rei do Egito, manda mensageiro dizer a Josias, Josias, não se levante contra mim, porque eu não quero guerrear contra você. Eu estou indo a Carquemis guerrear contra outros inimigos, não é contra você. Então não venha lutar contra mim, porque Deus falou comigo, dizendo que eu me apressasse e subisse, que ele vai me dar os inimigos na minha mão. Então não se levante contra mim, porque Deus está comigo. E se você vir, você vai se arrebentar. Mas Josias não creu, a Bíblia diz bem claro, ele não creu que a mensagem de Neco, que era o rei do Egito, era da parte de Deus. E por incrível que pareça, era da parte de Deus. Deus havia falado com Neco. E Josias, mesmo assim, não crê que Deus estava com Neco, rei do Egito, e ele se levanta e vai lutar contra Neco. E ele sai de lá, morto. É triste, não é? Josias morre por não ouvir a voz de Deus vinda de um outro local, vindo de um outro povo que era do Egito.
Às vezes nós nos recusamos, às vezes, a ouvir as vozes de Deus, só porque aquele fulano, aquela fulana que está falando, não pertence ao mesmo clero, não pertence à mesma igreja, não pertence à mesma denominação que nós. Só que você tem que entender uma coisa, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, ela não pertence a uma organização. A palavra de Deus não pertence aos judeus, não pertence aos gregos, não pertence aos assembleanos, não pertence aos adventistas, não pertence a nenhuma religião, é dona nem de Deus, nem da sua palavra. Então Deus, às vezes, ele usa pessoas de outro lugar para falar conosco. Deus usa pessoas de outra religião para falar conosco, mas nós precisamos estar com as antenas ligadas e bem atento para ouvir a voz de Deus. Josias morre e o seu filho Joacás reina em seu lugar. Mas a Bíblia diz que o reino de Joacás foi apenas 3 meses. 3 meses depois, Joacás ele é destronado. O rei do Egito, Neco, vai lá e tira Joacás como rei de Judá e coloca no lugar de Joacás Eliaquim, filho de Joacás. Eliaquim começa a reinar. O rei troca o nome dele de Eliaquim para Jeoaquim. E Joaquim começa a reinar, reina 11 anos em Judá. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí veio Nabucodonosor, agora da Babilônia, e leva Joaquim como um prisioneiro de guerra, leva Joaquim amarrado em correntes, e no lugar de Jeoaquim, coloca Joaquim. Jeoaquim, coloca agora Joaquim, filho de Eliaquim, em seu lugar para reinar. A Bíblia diz que, mais uma vez, Joaquim, ele reina apenas 3 meses e 10 dias. Ele fez, 3 meses, já fez o que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o rei Nabucodonosor, mais uma vez, veio, levou ele escravo e mandou Zedequias, seu filho, reinar em seu lugar. Zedequias, mais uma vez, foi um rei duro. A Bíblia diz que ele era um rei duro e teimoso e não quis se voltar ao Senhor de maneira alguma. Então já não havia, diz o texto 36, segundo as Crônicas 36, versículo 16, diz que depois de tudo isso já não havia mais remédio para Judá. É triste ouvir um verso desse, né? Já não havia mais remédio para Judá. Aí a Bíblia diz aí que aí foram escravos durante 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. Depois dos 70 anos, Deus visitou o seu povo com a profecia, né, que ele deu a um homem chamado Ciro. Aí eu vou ler a profecia de Ciro para você. Assim declara Ciro, capítulo de número 36 de 2 Crônicas, versículo de número 23. Assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me mandou construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Todos dentre vocês que são povo do Senhor, voltem para Jerusalém e que o Senhor esteja com vocês. Que profecia tremenda. Termina aqui o livro de 2 Crônicas. Agora vamos para o livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículo do 1 ao 22. Capítulo anterior, escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Jesus agora é preso, né, condenado aí por Pilatos, e a Bíblia diz que Pilatos manda os soldados açoitarem Jesus. Os soldados açoitam Jesus, depois Pilatos traz ele para o povo, né? Depois fizeram para Jesus uma coroa de espinho. 2, puseram a coroa em sua cabeça. 3, vestiram-lhe uma túnica vermelha. 4, e começaram falando com ele: salve o rei dos judeus. 5, colocaram e caçoavam dele, começavam a zombar dele. 6, davam soco no rosto de Jesus. E entre os gritos dos sacerdotes, os sacerdotes gritavam e diziam: crucifica-o, crucifica. E os soldados também começaram a gritar: crucifica-os, crucifica-os. Pilato apresenta Jesus e diz: eis aí o rei dos judeus. E eles diziam: crucifica-os, crucifica-os. Pilato disse: não, eu não vejo nele crime algum, que vocês possam crucificá-lo, que vocês crucifiquem-os. Aí eles disseram: nós não podemos crucificar, mas pela nossa lei e costume, ele tem que ser crucificado porque ele declarou ser Deus.
Aí a Bíblia diz que nesse momento Pilatos tem medo. O homem declarou ser Deus. Pilatos trouxe ele novamente. Eu precisei parar, fiquei um pouco emocionado aqui. Pilatos traz ele e diz: quem é você? De onde vens? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e te prender? Aí Jesus disse: tu não tens nenhuma autoridade se do céu não te for dada. Mas aquele que me entregou tem maior pecado do que você. E a Bíblia diz que Pilatos levanta-se e entrega Jesus para ser crucificado. Os soldados agora pegam Jesus e Jesus agora está sob a custódia dele. O texto bíblico diz que Herodes manda fazer uma placa para colocar em cima da cruz uma inscrição que era o crime de cada pessoa. E Pilatos coloca na cruz onde Jesus estava o texto: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso escrito em grego, em hebraico e em latim, a ponto que todas as pessoas naquela época podiam ler, ou liam em grego, ou hebraico, ou latim. Aí os sacerdotes vieram e diziam assim: Pilatos, não coloca essa inscrição, coloca assim: ele disse que era rei dos judeus. Pilatos disse: não, o que eu escrevi está escrito. Acabou. Acaba aí o texto de hoje. Amanhã tem mais, vamos acompanhá-lo. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Saiba de uma coisa: ele morreu no seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar.